Não há segredos para o Padre Pio. Não havia coisa que ele não conhecesse, que ele não visse. A impressão que dava é que ele lia os pensamentos. E lia mesmo. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Filho. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Eu vou hoje falar sobre esse carisma que o Padre Pio tinha da leitura das consciências. Nós já falamos várias vezes isso nos outros vídeos, mas acontece que sempre tem uma história nova e vocês vão até se divertir com essa história. Vão até se divertir. Bom, mas antes de se divertir, você que está chegando agora no nosso canal, nunca viu o nosso canal, está vendo pela primeira vez, fique sabendo que se você se inscrever, ou seja, vai lá no botãozinho inscrição, clica, vai lá no sininho, aciona o sininho, né? O que vai acontecer? Além de você ficar sabendo de todos os vídeos novos que nós vamos colocando diariamente, 2 por dia, vocês ainda vão ser inscritos na missa da próxima quinta-feira. O seu nome vai estar lá, seus pedidos, suas intenções na missa da próxima quinta-feira. Não interessa quando você assiste esse vídeo, é a próxima quinta-feira, tá bom? Porque toda quinta-feira nós rezamos, fazemos celebrar uma missa nas intenções dos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que, graças a eles têm, portanto, 72 missas no total, todos os anos, nas intenções deles, porque eles nos ajudam no apostolado. Bom, foi retirado, então, do livro do padre Marcelino Iazinzaniro, que é dos livros mais fantásticos, ele é um dos biógrafos mais fantásticos do Padre Pio, e onde ele tirou vários depoimentos da Positio, que é o processo de canonização do Padre Pio. Portanto, são depoimentos verdadeiros, todos eles com juramento, etc., uma coisa fantástica. Então, ele começa esse texto aqui maravilhoso assim: os filhos espirituais tinham certeza que o Padre Pio tudo conhecia de suas almas. O padre Federico Carozza, que nos anos de 1917 a 1920 foi aluno do pequeno seminário seráfico em San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio era o diretor espiritual, nos dá esse testemunho. Olha só que impressionante. Padre Pio, portanto, ele tinha... Que idade ele tinha? Ele nasceu em 1887, 30 anos, né? E ele já tinha todos esses carismas, já era santo, né? Bom, teve uma trovoada aí, qualquer coisa aí, deu um efeito aqui meio... Ficou tudo verde de repente, não sei o que aconteceu. Bom, espero que não caia a nossa ligação. Então, olha só o que diz o padre Federico Carozza. Eu não assisti a fatos extraordinários durante o período da minha formação, mas posso dizer que em todos nós, colegiais, havia a convicção de que Padre Pio lia a nossa consciência. Volta o padre Iazinzaniro, dizendo: quando foi dito isso pelo nosso co-irmão, podemos afirmá-lo todos nós que vivemos, a mesma coisa podemos afirmar todos nós que vivemos com o Padre Pio. Quer dizer, a mesma coisa que disse esse padre Federico Carozza. Todos os que conviveram com o Padre Pio podiam afirmar isso. Bom, mas, além da experiência que cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, teria feito estando junto ao santo, esta convicção também era consolidada pelas próprias palavras do padre. Um dia, no largo em frente à igreja, duas mulheres discutiam animadamente sobre o assunto. Animadamente significa lá italiana, né? Bastante gesticulação, falando alto, com aquela alegria do povo italiano, que é uma maravilha, etc. Então, a gente pode imaginar a cena assim, sem correr riscos de exagero. Uma insistia: o padre sabe tudo. A outra respondia: não é possível. É possível. Poucos dias depois, essa última, que disse que não era possível, ela foi se confessar. E, sem que ela tocasse no assunto, o Padre Pio lhe disse: através de Jesus, eu vejo e ouço tudo. Eu vejo tudo o que fazem e ouço tudo o que dizem. Eu fico imaginando
a reação de uma pessoa assim, né? E morrendo de inveja sempre, sempre. Vocês também devem morrer de inveja, né? Dom Pasquale Cataneo tem um testemunho para nos oferecer sobre esse dom carismático do Padre Pio. Ele tinha descido de trem na estação de Foggia para tomar um ônibus até San Giovanni Rotondo. A pessoa chegava, em geral, de qualquer lugar da Itália, parava na estação de Foggia e aí tinha um ônibus para chegar a San Giovanni Rotondo, porque é todo um caminho, subir a montanha, não é brincadeira. Bom, enquanto o ônibus percorria a Chapada Pugliese, como é chamado, a região, ele, deixando de lado todos os outros problemas dos quais iria falar com o Padre Pio, concentrou-se sobre o exame de consciência para preparar sua confissão. Tinha gente séria nessa época, hein, minha gente? Olha que coisa, um padre que está indo para se confessar com o Padre Pio, e ele, então, durante o percurso, ele vai fazendo o exame de consciência, vai se preparando para encontrar o grande santo. Olhou com a ajuda do Espírito Santo em cada canto de sua alma para iluminar cada detalhe e fez propósitos. Isso aqui vale como ensinamento para nós. O padre olhou cada canto da alma dele, iluminado pelo Espírito Santo. A gente deve sempre rezar ao Espírito Santo antes de fazer um exame de consciência para que ele nos ajude a lembrar de tudo, dos detalhes, para que ele faça nós olharmos cada canto da nossa alma, né? Para fazer uma confissão bem feita. Isso é importante. E fazer propósitos de emenda, propósitos de não pecar mais, etc., de mudança de vida. Isso é importantíssimo, faz parte do sacramento da confissão. Entretanto, quando o veículo que o conduzia no Gargano, no Monte Gargano, lá no alto ficava San Giovanni, estava percorrendo o último trecho da ladeira e a cidade apareceu diante de seus olhos, ele concluiu o exercício de introspecção com alguma perplexidade. Esse exercício, quer dizer, o exame de consciência, ele fez o seguinte pensamento. Olha só que interessante, ele falou: essa vida espiritual, às vezes, é como querer subir num pau de sebo. Ou seja, a santidade é difícil, né? Então, é como subir num pau de sebo. A pessoa sobe 5 metros, cai 4, outras vezes ele sobe 6 metros e cai todos. E é a vida espiritual, né? Ele pensou nessa imagem para descrever a vida espiritual. Depois de ter feito um exame, né? Um exame de consciência rigoroso, né? Essa vida espiritual, às vezes, é como querer subir em pau de sebo. Chegado ao convento, entrou em uma sacristia, avisou o frade assistente que estava lá para se confessar com o Padre Pio e ficou esperando. Quando chegou sua vez, entrou atrás da cortina, cumprimentou o Padre Pio e fez a sua confissão. Disse as coisas que mais o preocupavam e, após ter recebido a absolvição e respostas exaustivas aos seus problemas, quer dizer, o Padre Pio era um diretor de almas. Então, ele dava todas as respostas que eram importantes para os problemas das pessoas. Estava se afastando, feliz, quando o padre, olhando como quem se diverte, aqui entra o bom humor do Padre Pio, lhe diz: então, essa vida espiritual, às vezes, é como subir em pau de sebo. Repetiu a mesma frase que ele havia pensado enquanto estava chegando no convento, na hora que ele terminou o exame de consciência. Essa vida espiritual. Padre Pio, Dom Pasquale não disse uma palavra, mas teve a certeza de que o seu pai espiritual era realmente um homem iluminado e assistido pelo Espírito Santo para orientar as almas. Bom, só podia ser, né? Que inveja que dá. Uma santa inveja, né? De poder ter alguém, um diretor espiritual assim, né? Que tem esse carisma e que veja todos os nossos pecados, todos os meandros da nossa alma e possa nos dar uma orientação segura, né? Verdadeira. E essa é a história que eu ia contar para vocês. Nós vamos ter muitas histórias ainda sobre leitura de consciência, muitas, né? Mas se o Padre Pio via tudo em vida, ele agora no céu vê muito mais. Ele vê cada um de nós, ele vê a nossa dedicação, ele vê a nossa vontade de amá-lo, a nossa vontade de ter a intercessão dele junto à Nossa Senhora e ao nosso Senhor Jesus Cristo
em todas as coisas, e isso é muito bom a gente ser presente no nosso dia a dia, a gente pensar nisso. E a gente também pensar, o que eu fiz pelo Padre Pio hoje? Né? Se eu encontrasse com o Padre Pio, ele olharia para mim e diria o quê? Não é uma pergunta interessante? Será que eu, pelo menos, dei um likezinho para ajudar no apostolado? Será que eu fiz um compartilhamento? Será que eu fiz um comentário que possa ser bom para os outros? Dei um testemunho? São perguntas que ele não faria para nós, nem precisaria fazer, porque ele já teria visto tudo. E assim, ele está nos vendo agora, está vendo a mim, gravar esse vídeo para vocês, e está vendo vocês agora assistindo esse vídeo e conhecendo todos esses aspectos da vida dele. Então, pessoal, bom final de semana para todos. Eu me despeço com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do Padre Pio, a bênção maravilhosa do Padre Pio, que todo dia parece se renovar. Até a próxima. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.